Sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio do ClimaCast, né? O nosso canal, nosso podcast da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, e nós estamos aqui com o nosso secretário Renato Nalini, que dispensaria apresentações, mas faço questão de falar, né? Uma figura interessantíssima, que traz uma visão riquíssima e tem uma visão muito interessante para trazer para a gente sobre como é que estão as coisas do ponto de vista das mudanças climáticas, como é que está esse cenário além da questão da ecologia, do verde. A gente tem ouvido muita gente falando sobre isso e a gente vai conversar também sobre a COP30, né? E todos os projetos que vão acontecer antes, durante e depois da COP. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alê. É uma alegria poder conversar com aqueles que acompanham o nosso trabalho aqui, né? São Paulo foi a primeira capital a contar com uma Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Isso mostra o empenho do prefeito Ricardo Nunes em fazer com que a população desta, que é a maior cidade do Brasil, tenha noção de que o município também é responsável pela adaptação das cidades em relação aos fenômenos climáticos que estão acontecendo cada vez com frequência e intensidade maior. Então esse é o nosso trabalho. E como você bem disse, a questão climática, ela não se restringe à ecologia, à arborização, mas ela é um tema transversal que atravessa todas as secretarias de uma cidade como São Paulo. Por isso é importante que a população tenha noção daquilo que ela pode fazer, né? Individualmente, cada um de nós pode melhorar a qualidade de vida da cidade onde nós moramos. Isso é uma das coisas que eu gosto muito que o senhor comenta, que é a questão do engajamento do cidadão. A gente precisa engajar o cidadão. Do ponto de vista prático, assim, o que eu posso fazer no meu cotidiano para ajudar, né, a gente fazer essa transição para uma cidade que seja mais acolhedora, que a gente não tenha tantos problemas com esses microclimas que estão acontecendo? Quais são as coisas práticas, secretário? Então, quando se começou a falar em mudança climática resultante do aquecimento global, duas tendências se concretizaram ali, parece que predominaram a discussão. A primeira, esses acontecimentos ocorrerão dentro de um século. Só que daqui a um século eu não vou mais estar aqui. Então, quem estiver é que resolva o problema. A segunda tendência, a dimensão das tragédias, das catástrofes do clima, são tão graves, são tão grandes, né? É uma dimensão tão gigantesca que o indivíduo sozinho não poderia resolver nada. Então, vamos deixar que os governos cuidem disso. As duas situações, né, que preponderaram no início da discussão ecológica, na década de 70, elas se mostraram falsas, né? Primeiro, os fenômenos começaram a acontecer já. Na nossa cidade, nós vivemos ondas de calor, chuvas violentas. A gente costuma dizer São Paulo era São Paulo da garoa, hoje é São Paulo do vendaval, né? A segunda, individualmente, as pessoas podem fazer coisas sim que vão melhorar a qualidade de vida da cidade em que a gente vive, não é? Por exemplo, nós produzimos aqui em São Paulo mais de 15 mil toneladas diárias de resíduo sólido. Aquilo que antigamente a gente chamava de lixo e que o mundo mais desenvolvido chama de resíduo sólido porque ele pode ter uma destinação econômica, não é? Se nós cumprirmos a lei da economia circular, da logística reversa, tudo tem proveito, através de reciclagem, de reaproveitamento, de reuso, todos aqueles R's que já estão na cartilha de outras nações. Aqui a gente precisa incutir em cada cidadão
a responsabilidade por consumir menos, desperdiçar menos e descartar adequadamente. Se nós conseguirmos fazer a separação daquilo que nós desperdiçamos em apenas duas frações, a primeira, resíduo orgânico, aquilo que vai apodrecer, que vai fermentar e que pode se transformar em compostagem, fertilização ou fabricação de biometano, e o restante, aquilo que não apodrece, aquilo que vai ser reciclado, nós já contribuiremos muito para reduzir o custo do trato dos resíduos sólidos, né? Países mais desenvolvidos administram isso com muito êxito, né? Enquanto alguns países chegam a reciclar quase 90% do resíduo sólido, aqui em São Paulo oscila o percentual entre 3% e 5%, o que é muito pouco. Ou seja, nós estamos arremessando continuamente camadas e camadas de lixo nos aterros sanitários. E o que são aterros sanitários? São esses volumes imensos das imundícies que nós jogamos na natureza e que ocupam espaços que deveriam ser jardins, parques, lagos, florestas, né? Lugares mais agradáveis do que essas montanhas de lixo. Isso daí também é uma coisa, o senhor me lembrou uma coisa que também eu acho muito importante do cotidiano da gente, né, numa cidade que nem São Paulo. Assim, você pode escolher o tipo de combustível que você coloca no seu carro. Sim. Você tem um combustível que é mais poluente, que é a gasolina, e você tem um combustível que é menos poluente, que é o etanol. Dá para você tomar uma decisão, é uma decisão simples, né, que muitas vezes pode melhorar a situação da gente. E uma solução mais simples ainda, que é usar o transporte público, né, secretário? Sim. Que a gente está numa época de transição na cidade de São Paulo, que a gente já chegou com os 1.000 agora? Já tem. Já 1.000 ônibus elétricos, né, entre ônibus e trólebus. Já poderiam ser 2.600, como foi a promessa do prefeito Ricardo Nunes, que só não pôde ser cumprida por causa da deficiência da infraestrutura de recarregamento das baterias, né? Por isso que o prefeito partiu também para essa alternativa do biometano. O biometano é fabricado com resíduo orgânico pela usina, pelas duas usinas de tratamento de resíduo sólido que dividem a coleta aqui em São Paulo. Portanto, nós estamos investindo nessa questão do primeiro vilão, que é o transporte, que emite 61% dos gases venenosos causadores do efeito estufa. Estamos investindo no segundo vilão, que é a energia estacionária, né? Colocando placas fotovoltaicas, iluminando a cidade com o sistema LED, que é menos poluente, né? Emite menos, e a questão do resíduo sólido, né? Agora mesmo nós estamos caminhando em direção à criação de UREs, que são unidades de recuperação energética, é fazer com que o lixo seja transformado em energia. Excelente. Agora uma pergunta, e o que isso tem a ver com o nosso posicionamento perante a COP? Então, uma COP é um encontro de todas as nações convocadas pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, para discutir as questões urgentes da mudança climática, do aquecimento global. Nós falávamos nas primeiras COPs em mitigação, atenuação dos efeitos. Hoje nós estamos priorizando a adaptação da cidade, não é? Porque não basta mitigar, não basta atenuar. Nós precisamos evitar que esses fenômenos continuem a causar mortes. Infelizmente, eles causam, né? Uma concentração
como a de São Paulo, com essa densidade populacional excessiva, nós somos um país que tem um grande território, nós poderíamos dividir melhor a ocupação do solo, mas como explicar que 13 milhões de pessoas se concentrem aqui, umas vivendo em cima das outras, né, nessa verticalização exagerada, e na conurbação, ou seja, cidades vizinhas, contíguas a São Paulo, acolhem 22 milhões de habitantes. Metade da população do estado de São Paulo está aqui nessa faixa. E essa é a população preferida pelos fenômenos climáticos, né? Porque há muita desigualdade social, ainda há muita pobreza, pessoas que não têm condições de contratar um engenheiro para fazer cálculos exatos para as fundações, os alicerces, né? Não tem arquiteto que possa procurar soluções de acordo com a natureza, fazer casas mais ventiladas, né? Que não necessitem de tantos equipamentos que vão gastar muita energia elétrica, né? Pessoas que vão ocupar as margens das represas, as elevações que geologicamente são comprometidas, então uma chuva violenta vai haver deslizamento, vai haver desmoronamento e infelizmente acontece morte, né? Inclusive porque o vento nesses labirintos dos milhares de prédios aqui de São Paulo, ele ganha força, ele começa a adquirir uma violência que não existiria numa cidade onde houvesse melhor ocupação do solo. Então, mortes existem. A adaptação da cidade é uma urgência. Por isso, nós temos de pensar que, embora a COP seja na Amazônia, né, uma região emblemática, simbólica, o mundo inteiro olha com muito interesse para a Amazônia, porque é a última grande floresta tropical que está sendo sacrificada, está sendo dizimada, né? Então o mundo está preocupado com a Amazônia, que é esse pulmão do mundo, é o lugar onde tem os rios voadores, que garante chuva não só para nós aqui do Brasil inteiro, mas todo o continente, toda a América Latina depende da floresta amazônica. Mas os efeitos das mudanças climáticas acontecem também aqui em São Paulo. Por isso, a prefeitura cuidou de elaborar um calendário durante o ano inteiro de 2025 para fazer com que a notícia de COP chegasse a cada lar paulistano, né? A COP será uma reunião dos chefes de Estado lá em Belém do Pará. Entretanto, aqui em São Paulo, nós conseguimos despertar a atenção de muitas entidades, de muitas instituições, não é? Então, houve encontros nas empresas, nas entidades de associação de classe, nos clubes, nas igrejas, nas subprefeituras, nas associações de bairro. Então, onde nós pudemos, nós fomos levar essa mensagem. A COP interessa sim para você. E você pode fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida da cidade onde você mora, né? Em relação ao transporte, usando o transporte coletivo, abastecendo seu carro flex com etanol, né? Deixando esse preconceito de lado, achando que a gasolina é mais potente ou que a diferença de custo entre etanol e gasolina não compensa, né? Seja responsável. Ande também mais a pé, ande mais de bicicleta, fique um dia sem carro, que é o veículo mais egoísta do mundo. É só uma pessoa nesses congestionamentos, né, que são frequentes aqui em São Paulo, onde são licenciados 15 mil novos carros por dia. Onde é que nós vamos parar, né? Em relação à energia estacionária, apague a luz quando não tiver ninguém na sua casa, troque a iluminação por algo mais moderno, procure uma eficiência energética. Se você puder, não use toda hora elevador. 2, 3 andares você pode caminhar. Faz muito bem subir escada e descer escada. Você precisa ter a sua máquina física em
em movimento e saudável, né? Eu posso falar com categoria sobre isso, secretário, porque esse homem aqui é o rei da escada aqui na prefeitura. O pessoal fica de fôlego, de bafo de fora, acabado aqui, porque vamos subir? Vamos de escada. E vai, e ele está certo. É exatamente esse raciocínio. Mas é pensando na saúde, Ali, porque aquilo que você não usa, você perde. Então, se você ficar só sentado, só deitado, de repente sua perninha vai começar a dizer, não, já que não me usa, eu não vou mais servir a você, né? E principalmente a questão do resíduo sólido, né? Você sabe, eu voltei agora da China, a China não tem um papel no chão, não tem uma garrafa PET, não tem lixeira, é uma cidade limpíssima e olha, pasmem, a China já não tem lixo para queimar, para fazer energia, né? Enquanto aqui nós produzimos aqueles mais de 15 mil toneladas de resíduo sólido a cada dia. Então, nós precisamos pensar mais em economizar, não consumir tanto, não desperdiçar tanto e saber descartar. Vamos separar. Aquilo que apodrece vai virar biometano. É uma coisa muito interessante porque é uma solução ecológica superior até a da eletrificação, porque é aquilo que a gente chama do berço ao túmulo, ou seja, o resíduo sólido se transforma em energia, então não há nenhum hiato na cadeia, é uma economia circular, é a logística reversa, ou seja, nós temos lei para tudo, mas se nós não colaborarmos, as leis, elas de nada servem, porque ela precisa da observância, precisa do convencimento do cidadão, né? Então, nós ainda temos 3 eventos grandes, junto com a USP, junto com a Fiesp, junto com o governo do estado, né? Procure participar e depois que a COP terminar, ela vai de 10 de novembro a 21 de novembro, aí nós temos que aproveitar o que se discutiu lá e verificar o que a gente pode implementar. São Paulo está na frente de muitas outras cidades, não só do Brasil, mas do mundo. É verdade. Né? Nós temos Plan Clima, nós temos orçamento climático. Né? A gente acabou de implantar o orçamento climático na cidade de São Paulo, ou seja, todo o dinheiro da cidade de São Paulo está sendo mapeado para a gente saber quanto vai ser aplicado em qual lugar, que é justamente o que eu queria perguntar para o senhor, que eu sei que o senhor está desenvolvendo o assunto justiça climática, é um assunto que o senhor está desenvolvendo, que é um assunto que está na pauta aí do dia. A gente vai ouvir, provavelmente o senhor, quando for para a COP, vai ouvir justiça climática, né, a rodo. E eu sei que o senhor tem uma posição sobre isso. Eu gostaria de ouvir o senhor falando um pouquinho sobre isso. Hoje nós falamos em justiça climática, que foi um conceito que foi crescendo, foi se desenvolvendo, porque nós poderíamos dizer que as câmaras ambientais do Tribunal de Justiça, as varas ambientais, elas faziam o papel de justiça climática. Hoje, o conceito é mais abrangente ali, o conceito é o de reduzir as desigualdades, ou seja, há vítimas preferenciais das catástrofes, das mudanças climáticas, né? Então, nós temos de pensar em justiça climática a partir dos estudos do professor Paulo Saldiva, né, que mostrou que as ondas de calor estão matando mais do que as ondas de frio, né? Não vai aparecer no assento de óbito das pessoas, causa mortes, calor. Mas o calor foi o gatilho que fez com que a pessoa tivesse um AVC, sofresse um infarto, uma embolia, todas as enfermidades cardiovasculares, essas morbidades que conduzem à morte. É o calor que causa isso. E porque nós temos muito calor, nós também, neste ano de 2025, adotamos a tática de
multiplicar a cobertura vegetal da cidade, né? Nós vamos terminar o mês de novembro com mais de 120 mil árvores novas plantadas. O verde é a resposta ao excesso de calor. É verificável, é científico mostrar que uma região arborizada tem 5 graus a menos do que uma região árida. A região árida tem 5 graus a mais do que a média. Então, quando a gente examina isso, é matemático. São 10 graus de diferença. Esses 10 graus abreviam a existência das pessoas. O professor Paulo Saldiva já mostrou que o paulistano vive 4 anos menos, porque ele respira quase alguma coisa sólida, né? Que são o gás carbônico, a amônia, as partículas, né? E tudo isso abrevia a vida. A gente quer o contrário. Vejam o paradoxo, a medicina, a tecnologia garante uma longevidade cada vez maior, as pessoas vivem mais, mas ao mesmo tempo o progresso, entre aspas, mata mais, e as pessoas morrem mais cedo. Então a gente tem que equilibrar isso. E um bom equilíbrio é a gente se interessar pela nossa cidade, transformar São Paulo numa cidade mais verde, mais resiliente, com maior qualidade de vida, que respeite as águas, que até agora nós desrespeitamos, nós sujamos as águas, enterramos os nossos córregos, retificamos os rios e fizemos com que o rio não fosse mais rio, mas fosse um condutor de imundície, né? Vamos nos converter e tornar São Paulo uma cidade melhor. Muito obrigado, secretário. Sempre é um prazer falar com esse homem. Ele é um cara sensacional. Eu tenho o prazer de poder trabalhar para ele e é um prazer a gente poder estar conversando e poder mostrar as ideias do nosso secretário para vocês. Isso aqui é uma equipe ali, então você faz parte, a Luciana faz parte, todos aqui, nós somos muito poucos, mas somos muito ativos, né? Isso eu tenho certeza. Obrigadíssimo, secretário, e até o próximo episódio, gente. E em breve o secretário volta para contar notícias da COP, quando ele passar por lá e a gente saber o que é que está acontecendo, que a gente vai poder ensinar para os outros, porque São Paulo tem muito que ensinar, e também aprender com as outras experiências de outras cidades e países. Obrigado, gente.